Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. E hoje a gente vai falar um pouquinho do perigo das contribuições em atraso, porque a contribuição em atraso, ela conta para carência? Bom, primeiro a gente vai esclarecer o que é carência, que não é aquilo que você sente no sábado à noite depois de ter desmanchado um namoro. Carência, que aqui a gente está falando, é um número mínimo de meses, competências, pagos ao INSS para que o cidadão, ou em alguns casos, seu dependente, possa ter direito a receber um benefício. Então, aposentadorias, via de regra, são 180 meses de carência. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 12 meses. Salário maternidade, 10 meses. Esses dias tive um caso que a senhora possuía mais de 15 anos de contribuição, idade de 62 anos e não pôde se aposentar. Por quê? Porque ela não possuía 180 meses de carência. Sempre efetuou recolhimentos em atraso. Então, é muito importante entender como funciona. Então, vai contar para a carência após a primeira contribuição em dia e dentro do período de qualidade de segurado. A Lei 8213 de 91, artigo 27, prevê que serão consideradas para efeito de carência as contribuições realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso. Em outras palavras, se o segurado pagou uma contribuição em dia, as posteriores serão consideradas para efeito de carência, ainda que pagas em atraso. Agora, a jurisprudência, ao interpretar essa norma, ela adicionou uma restrição. O pagamento em atraso, ele deve ocorrer dentro do período de qualidade de segurado. Então, a qualidade de segurado é uma condição atribuída a todo cidadão filiado ao INSS que possui inscrição junto à Previdência Social e realize pagamentos mensais. E a Turma Nacional de Uniformização, quando ela julgou o tema representativo número 192, ela fixou a seguinte tese: contribuinte individual, recolhimento com atraso das contribuições posteriores ao pagamento da primeira contribuição sem atraso, perda da qualidade de segurado, impossibilidade de cômputos das contribuições recolhidas com atraso relativas ao período entre a perda da qualidade de segurado e a sua reaquisição para efeito de carência. Então, vamos dar alguns exemplos práticos para facilitar o entendimento. Considere um segurado contribuinte individual que verteu contribuições em dia até a competência de janeiro de 2020. Em novembro de 2020, ele permanece com qualidade de segurado. Dessa forma, ele pode pagar as competências em atraso entre fevereiro e setembro de 2020, que todo período vai valer, tá? Aí, o que acontece? Aí vai valer, não tem problema. Agora, em contrapartida, considere o caso de um segurado contribuinte individual que verteu contribuições até a competência de janeiro de 2018. Em novembro de 2020, ele não possui qualidade de segurado, de modo que o pagamento em atraso do período não surtirá efeito para a carência, apenas tempo de contribuição. Então, a lógica por trás dessa interpretação é evitar que segurados paguem longos períodos de contribuição apenas no momento da aposentação. Então, contribuição em atraso no Decreto 10.410 de 2020, na mesma linha, um novo parágrafo
do decreto, né, que mudou o decreto 3.048, dispõe que se houver a perda da qualidade de segurado, somente será considerado os recolhimentos atrasados que forem feitos após novo recolhimento em dia. Na prática, o decreto acabou por sedimentar o entendimento que vinha sendo reiteradamente aplicado no judiciário. Então, portanto, se a contribuição em atraso, ela só vai contar para carência se houver um recolhimento anterior em dia e o pagamento for realizado dentro do período de graça, ou seja, com qualidade de segurado. Então, a gente está tratando dos segurados contribuintes individuais e facultativos, porque a responsabilidade do recolhimento de contribuições previdenciárias do segurado empregado é do empregador. Então, sendo que eventual atraso ou ausência de pagamento não vai prejudicar a contagem para carência. Então, o pagamento sem comprovação do trabalho, esse pagamento é responsabilidade, então, do empregador. E o trabalhador individual é aquele que exerce alguma atividade remunerada de forma autônoma. E ele pode recolher contribuição em atraso referente a qualquer época. Isso é, se ele trabalhou, ele poderá pagar contribuições atrasadas de qualquer período. Essa possibilidade decorre do fato de que o contribuinte individual, ele é um segurado obrigatório da Previdência Social. Não haverá necessidade de comprovar o trabalho quando o período não foi atingido pela decadência, que é um atraso menor de 5 anos, ele pode pagar, e o segurado tiver um cadastro anterior como contribuinte individual no INSS. Se já possuía recolhimentos como contribuinte individual e não ficou mais de 5 anos sem contribuir, ele pode realizar o pagamento das contribuições em atraso, sem comprovar o trabalho e até mesmo sem formalizar um processo administrativo perante o INSS. Tá? Então, isso está na IN 77, artigo 29. Agora, exemplo. Então, se o segurado verteu uma contribuição em dia na qualidade de contribuinte individual, em 8 de 2005, por exemplo, ele poderia recolher em atraso no mês de 9 de 2019 todo o período que ficou sem realizar os pagamentos. Então, 9 de 2015 a 8 de 2019, sem comprovar o exercício de atividade. A instrução normativa do INSS prevê que, se não realizada a comunicação do encerramento da atividade, a sua continuidade é presumida. Artigo 31, parágrafo único, inciso 1º dessa instrução normativa 77. De 2015. Então, aqueles períodos atingidos pela decadência, não haverá necessidade de comprovação, caso o segurado já tenha a inscrição no INSS. Em outras palavras, embora exista necessidade de formalização de procedimento administrativo no INSS para indenização de período em atraso, já atingido pela decadência, havendo contribuições anteriores, não há necessidade de comprovar a atividade. Pagamento com a necessidade de comprovação do trabalho. Então, a gente tem aí algumas situações que é necessário você comprovar o exercício de atividade econômica para você poder pagar as contribuições em atraso. Então, um atraso superior a 5 anos. Aí você vai precisar comprovar. Atraso sem ou anterior à filiação do segurado como contribuinte individual. Você também precisa comprovar. Importante que a comprovação da atividade é indispensável. O eventual recolhimento em atraso superior a 5 anos, por exemplo, sem a comprovação do trabalho, ele pode trazer um enorme prejuízo a esse segurado. Por quê? Porque as contribuições serão desconsideradas. Então, atenção, segundo o artigo 27, parágrafo 2º da Lei 8213 de 91, o período pago em atraso anterior à primeira filiação como contribuinte individual não pode ser considerado para fins de carência. Documentos para você comprovar a atividade. O artigo 32 da Instrução Normativa do INSS, ele traz um extenso rol de documentos
para comprovar a atividade do segurado contribuinte individual. Vou falar de alguns. Comprovação de inscrição em conselhos de classe da profissão, recibos de pagamento do imposto sobre serviços, o ISS, imposto de renda, documento que comprove a titularidade de firma individual, contrato social de empresa no caso de sócio, comprovante de pagamento de serviço prestado. Então, em resumo, qualquer documento que comprove a atividade econômica, ele pode ser de grande valia. E, além disso, poderá ser processada justificação administrativa junto ao INSS para oitiva de testemunhas que confirme o desempenho da atividade. Já o pagamento em atraso do segurado facultativo funciona assim. Para quem não sabe, o segurado facultativo é aquele cidadão que mesmo ele não exerce atividade remunerada, tá? E ele se filia ao regime geral da Previdência Social a fim de usufruir dos benefícios do sistema. Então, nesse caso, a regra é simples, não há atividade a ser comprovada. Então, de modo que é permitido o recolhimento somente até 6 meses em atraso. Logo, na inexistência de atividade remunerada, não há como pagar mais do que 6 meses de atraso ao INSS. E o cálculo das contribuições em atraso. Se o período a ser pago não foi atingido pela decadência, que é o atraso menor que 5 anos, o segurado pode escolher o valor sobre o qual ele quer realizar as contribuições. Então, por outro lado, quando se trata de pagamento mediante indenização, ou seja, de período atingido pela decadência, em atraso há mais de 5 anos, existe regra específica. Então, o valor a ser pago para cada competência corresponde a 20% da média das 80 maiores contribuições realizadas desde julho de 94. Ainda aplicação de juros de 0,5% ao mês de atraso e multa de 10%. Importante, assim, como a aplicação de juros e multa somente passou a ser prevista em outubro de 96, para os períodos pagos em atraso anteriores a essa data, não deve haver cobrança. Então, assim, se o segurado já indenizou contribuições anteriores a outubro de 96 no cálculo, incidiu juros e multa, é possível entrar com pedido de restituição do valor pago em excesso. Então, casos em que não exige do segurado o pagamento das contribuições. Então, existem situações que o recolhimento em dia da contribuição não é de responsabilidade do segurado. Então, o segurado empregado, tanto aquele que tem carteira assinada, quanto aquele que ele trabalha num emprego informal. Então, comprovado o vínculo, a responsabilidade da contribuição recai sobre o empregador. E o contribuinte individual, prestador de serviços à pessoa jurídica, a partir de abril de 2003, a presunção de recolhimento regular das contribuições. Então, e o trabalhador rural, antes da vigência da Lei 8213 de 91, não se exige o recolhimento das contribuições. Nessas circunstâncias, o segurado deve tão somente demonstrar a sua condição de filiação, não cabendo a ele realizar o pagamento das contribuições. Então, vocês podem notar como é complexo isso. Então, muitas vezes, a pessoa vem e fala para mim, olha, teve um caso até de um conhecido que ele queria pagar porque ele trabalhava, ele dava aula num clube, aula de violão, mas ele queria pagar porque aí ele já entraria na regra antiga, podendo se aposentar. Só que aí o que acontece? Aquela questão, ele não era ainda afiliado, ele não tinha uma contribuição em dia anterior, então não adianta você pagar esse atrasado, porque você não vai conseguir que esse tempo entre na carência. Então, é bem complexa essa questão de carência. Então, a carência, ela exige vamos supor, uma aposentadoria por idade, 180 meses. Então, não adianta você pagar
você ter 180 meses pagos, mas alguns em atraso sem qualidade de segurado, porque aí não entra na carência. Não entrando na carência, você não tem 180. Você vai ter tempo, mas você não vai ter a carência. Então, para você não serve só o tempo, você precisa da carência. E assim, caso a caso. Uma aposentadoria, antigamente, por tempo de contribuição, 30 anos mulher, mas 180 de carência. Então, também precisa ver a questão, se ela tinha esse 180 de carência, aí poderia valer a pena pagar só o tempo de contribuição. Então, cada caso é um caso, é complexo você lidar com previdência, é complexo você tratar de aposentadoria, então você precisa ter um conhecimento. Por isso que a gente sempre fala que é importante que as pessoas consultem um especialista que mexa com isso, para que possa te orientar, porque às vezes já chegaram pessoas que pagaram 40, 50 mil e aquele período pago não serviu de nada. Elas não conseguiram utilizar aquilo como carência para se aposentar. Então, precisa ver até que ponto vale a pena, porque às vezes você paga muito caro, né? Porque depois de 96 incide juros e multa, você paga muito caro e aí você não tem isso de volta. Então, quer dizer, é muito complicado. Então, você precisa estudar bem, saber até que ponto vale a pena, analisar as suas contribuições, verificar o tempo que falta. Muitas vezes compensa mais a pessoa continuar pagando do que pagar aquele atrasado, investir. Outras vezes a pessoa não tem dinheiro. Já vi casos da pessoa querer vender a casa para pagar, para ter uma renda. Não é assim, não saia correndo fazendo loucura. Primeiro estude, consulte um especialista. Se você não ficar à vontade, porque o trabalho nesse tipo de serviço, o que importa é a confiança. Se você não confiou, procure outro, peça parecer de 2, 3 para você ter certeza do que você vai fazer. Porque você tem que ter muita certeza daquilo que você vai fazer na hora de você pagar atrasados, para ver se vale a pena, para saber sua aposentadoria, ver quanto você vai se aposentar, o valor, enfim, tudo para saber se vale a pena. Porque depois que você fez, você só vai poder pedir restituição na Receita Federal se você fez isso durante os últimos 5 anos, e você ainda vai perder dinheiro porque não vem atualizado como a gente deve para a Receita, é um tipo de, aí você vem juros, multa, correção, quando eles te devem, não, aí você vai receber aquele valor. Então, gente, essas são as minhas dicas de hoje, eu vou me despedindo de vocês, fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.